Bom dia! Bom dia, tudo bem? O programa de hoje está ótimo, vai falar sobre a saúde da sua pele. O que fazer para evitar a perda de elasticidade da pele e evitar também as estrias? Não deu tempo, já tem as estrias, então vamos aprender como cuidar, como tratar essas estrias, Quem Mari? vai contar pra gente, quem vai responder como a gente pode tratar e evitar as estrias é o cirurgião plástico, Dr. Eduardo Lange. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E também a consultora do bem-estar, a dermatologista, a doutora Márcia Purcelli. Bem-vinda, doutora Márcia, bom dia, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, doutora Márcia, bom dia, doutor, tudo bem? Tudo Bom, bem. a gente está falando de estrias, mas primeiro é preciso saber, afinal de contas, doutora, o que é uma estria? Estria. A estria é uma cicatriz que ela aparece após o rompimento de algumas fibras. Essas fibras são as fibras elásticas, que uma vez rompidas elas não voltam mais. Então, essas fibras, elas se localizam na derme, que é a segunda camada que a gente tem na pele junto com o colágeno. O colágeno, né, doutor? A gente tem aqui essa demonstração, que é uma redinha, a gente pode mostrar e entender mais ou menos como funciona esse mecanismo da pele. O colágeno está formando toda essa pele, doutor? O colágeno é a arquitetura da derme, né? E junto com o colágeno existem outras proteínas que também compõem todo esse arcabouço que formam a derme. Então, essas proteínas da pele, elas, numa situação normal e saudável, elas dão uma ótima elasticidade para a pele. Olha a elasticidade aqui, né, Mari? A gente tem mais elasticidade quanto mais novo a gente for ou não? Na tendência é que sim, né? Mas também se sabe que com o tempo, em algumas situações, por exemplo, numa gravidez ou até mesmo com o passar do tempo, essa pele até pode ficando um pouquinho mais elástica, né? E é o que a gente está demonstrando aqui, olha, a nossa pele, o colágeno, a elasticidade, os novembros, os dezembros, os natais, e aí tudo vai ficando mais elástico. Mais elástico. Depois não tem como voltar ao normal. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente esforce, ginástica, exercício, dieta, a pele fica um tanto quanto laceada. Seria essa a palavra? Laceada, eu acho que é um bom termo. Por isso que a mulher, após os 30 anos, né, as pessoas vão se observar. É muito raro as pessoas terem estrias durante a gravidez após os 30 anos. É como se esse elástico estivesse um pouco mais frouxo. Essa é uma ótima notícia. É. Porque vem aqui os nossos ginecologistas, doutor José Bento, falar assim, ó, a mulher tem mais dificuldade para engravidar depois dos 30, é difícil, tem que começar antes, mas pelo menos não vai ter estria. Não vai ter. Alguma vantagem tem que ter. Poxa, sensacional. Com certeza. E outro dado interessante, a doutora Márcia já deve saber disso até, mas é que meninas mais jovens, quando engravidam, elas têm uma possibilidade maior de ter estrias do que mulheres já com uma idade um pouquinho mais avançada na gravidez. Então acaba sendo um fator de risco a gravidez na adolescência. Uhum. Até para a pele, né? Até para a pele. Até para a pele. Vamos fazer aqui outra demonstração para a gente, então, ver o que é a estria. Doutora Márcia, explica para a gente o que é isso aqui. Então, aqui nós temos uma camada superficial que é a nossa epiderme, né? Então, aqui nós estamos vendo, assim, de uma forma mais acentuada, essas fibras por baixo, que são as fibras elásticas junto com o colágeno. Quer dizer, isso aqui a gente está ampliado milhões de vezes, né? Milhões de vezes. Quando a gente fala de colágeno, de fibra elástica, nós estamos falando de fibras moleculares, né? E se a gente pudesse, então, tirar essa camada mais superficial da pele, a gente encontraria essas fibras. As fibras. Então, aqui é como se a pele tivesse, ela vai se romper, porque ela cresceu muito depressa. Ah, então, mas aí aqui a fibra está inteirinha aqui. Tá inteira. Se a gente crescer ou engordar demais, essa fibra não, como se ela não tivesse tido tempo de se refazer, de se multiplicar. Então, o que acontece? Você tem o rompimento dessas fibras que não acompanharam esse crescimento da pele. Então, você rompe essas fibras, você tem aí uma camada da epiderme, que é a camadinha mais superficial, muito mais fina, por isso que nós, quando palpamos uma estria, nós percebemos um sulco, como se fosse realmente um valezinho que a gente tem, por isso que você não tem mais a presença daquela fibra naquele local. Quer dizer, nesse caso, a estria estaria aqui. Exatamente. Essa é a formação da estria, pelo rompimento dessas fibras elásticas. No caso da cirurgia plástica, doutor, o que a gente faz com isso depois?
Bom, o único tratamento definitivo para a estria é a remoção dela. E aí, em cirurgia plástica, a gente se depara muito com essas situações, né? De um excesso de pele, às vezes no abdômen, nas coxas, no braço. E aí, muitas vezes a estria ela vem acompanhada de um excesso de pele por uma perda de peso muito grande, ou até mesmo em gravidezes, 1, 2 ou 3, onde aquela pele ficou mais flácida. E aí, a retirada daquela pele já elimina toda a quantidade de estrias que ela tem. Então, se sobrou pele aqui, demonstra para mim aqui, o que o senhor faria com essa para tampar essa estria? Está sobrando um monte de pele aqui. Está sobrando um monte de pele, a gente pega essa pele e vou estragar aqui a massa que tira essa pele toda e é aqui que vai estar aquela quantidade de estrias e isso é desprezado, né? É. E aqui depois costura e volta a ficar bonitinho assim. Exatamente. Volta a ter uma pele. Mas a estria não... No caso, a estria está aqui no meio. A estria estava aqui, né? sim, ele tirou junto. Então, no caso, tem que tirar junto, porque essa recomposição, ela nunca mais vai acontecer. Então, existem alguns métodos que nós então vamos comentar que você consegue repor as fibras colágenas fazendo uma substituição a essas fibras elásticas. É como se uma ocupasse o lugar da outra e essa cicatrização melhora bastante. Mas nunca é 100%. Achar que qualquer tratamento vai passar uma borracha e a pele volta a ser exatamente o que era, isso não é verdade. Auditório virtual bombando, mais pergunta da internet. É verdade que celulite e estrias estão sempre juntas? É a Josiane, de Sombrio, em Santa Catarina. Fernando podia responder. Fernando, responde essa você. Eu não tenho nada contra a celulite. Eu já disse aqui, acho que celulite faz parte do charme, ela é parte integrante. Não pode ser vendida separadamente. Da mulher, ele quer dizer. Não que a mulher tenha que ser vendida, também não foi isso que ele quis dizer. Isso não, eu estou dizendo que sabe quando compra uma revista e vem um brinde, fala, o brinde é parte integrante. E a celulite é parte integrante de um conjunto de charme, de um conjunto de sedução que está ali, faz parte. As estrias, elas estão um pouco. Porque elas também estão inseridas no contexto. Nos homens. Também estão nos homens. Nos homens também. Então a resposta é não necessariamente, né? Estria não anda junto com celulite. Essa é a resposta. Dá para ver mais a estria, né? É mais visível, porque vocês acabam reconhecendo mais, porque mulher sabe o que é uma e sabe o que é outra. Com certeza. Agora, os homens podem ter essas estrias, né, também, como a gente estava comentando, essas pessoas que acabam malhando muito e acabam desenvolvendo muitos músculos, né, os homens, prestem atenção, que pode ali também estourar algumas estrias. Então tem isso, quer também dizer, malhando, a pessoa pode ter estria pelo próprio desenvolvimento da fibra muscular, porque, na verdade, a musculação, ela acaba rompendo as fibras musculares também, né? É mais pelo aumento do volume, de massa. Né, de massa, então a pele não acompanha, então pode estourar, algumas estrias ficam bem desagradáveis, digamos assim. A gente já fez um programa inteiro sobre celulite, mas vamos lembrar o que é a celulite. A celulite são aquelas células de gordura que ficam mais cheinhas, digamos assim, e dá aquele aspecto de casca de laranja, principalmente nas mulheres. Aí sim tem a ver com o lado hormonal bastante importante, que é diferente das estrias. E Fernando, só acrescentando também, é que o homem não tem celulite porque o arranjo das fibras de colágeno dele é totalmente diferente do arranjo das fibras de colágeno da mulher. É por isso que a fibra de colágeno, ela atua como se fossem umas travas que acabam puxando a pele para baixo. E exatamente onde existem essa tração da fibra de colágeno é que acaba aparecendo o aspecto irregular, exatamente, né? As depressões da celulite. Então, homem pode ter estria, mas não vai ter celulite. A gente já viu que cirurgia plástica funciona contra estria. Funciona para celulite também? Em casos muito severos, até pode ser uma opção de tratamento. Mas é em casos muito severos, onde outros tratamentos não melhoraram muito. A gente estava falando aqui de alguns tratamentos mais em conta, né? Laser e até cremes. Por exemplo, para fazer uma cirurgia plástica no abdômen. Outro dia a gente recebeu um e-mail aqui, eu fiquei chocada, fiquei até tocada pela moça que falou que está seguindo as dicas do bem-estar, emagreceu 30 quilos, só que ela ficou com muita flacidez no abdômen e ela queria saber o que ela podia fazer. Ela estava considerando fazer uma plástica abdominal, mas quanto custa isso? Vai depender de uma série de situações. A primeira delas é o hospital, a equipe médica, enfim, e também a questão existem abdômenes barriguinhas e existem barrigões, né? Então isso pode ser levado em conta também. Então eu diria que numa média de 8 a 12 mil o valor total. 8? Né? Existem variações, né? Mas eu diria que em torno de 8 a 12 mil. 8 a 12 mil.
É um preço considerado, tem que ter um planejamento para fazer, né? Tem que ter uma grande meta a ser estabelecida na sua vida para você ir atrás dela, né? A gente vai ver, porque a gente já falou aqui no Bem-Estar também, estabelecer metas na sua vida, às vezes é mais importante do que estabelecer simplesmente um desafio. A Gláucia, lá de Cuiabá, estabeleceu uma meta por causa do bem-estar. Ela começou a ver aqui a gente falar de bons hábitos alimentares, de emagrecer, ter uma vida mais saudável, e a meta dela, sabe qual era? Era caber com tranquilidade no uniforme de telemarketing da empresa dela. Quem conta essa história pra gente é a repórter Dejane Arnaud, lá de Cuiabá. Vamos ver. Saúde, estamos de volta ao assunto, você já sabe, né? Estamos falando sobre as estrias. E a gente falou muito sobre estrias brancas e estrias vermelhas. Vamos ver aqui no telão a diferença nítida entre elas. Primeiro, as vermelhas, nós estamos vendo ali. Qual a característica, doutor? Essas estrias vermelhas, elas até são estrias novas, são estrias precoces, né? Eles são vermelhas justamente porque, além do rompimento da fibra elástica, junto houve o rompimento de pequenos vasos sanguíneos. É por isso que elas ficam rosadas e, com o tempo, elas vão ficando mais claras. E no tratamento, para tratar, quando está nesse estágio, é mais eficiente, né, doutora Márcia? A gente vê um resultado quase 80% de melhora. Mulheres grávidas podem fazer o tratamento normal? Não, mulher grávida tem que esperar nascer o nenê e depois só que ela vai cuidar do corpo. Mas aí ela vai cuidar do corpo o quanto antes? O quanto antes. Assim que nascer o nenê, aí ela pode já lançar mão de alguns produtos que, no caso, indicados pelos médicos. Nunca também à base de retinol, porque ela vai estar amamentando, mas existem outros tratamentos que a gente pode começar. Tá bom. Tem mais um outro tipo, vamos ver agora, é a branca? É a branca. A branca já está mais madura, é mais complicado. Mais visível. É mais visível. Essas são mais antigas, né? Tanto a branca quanto a vermelha podem aparecer em qualquer parte do corpo? Eu diria que os locais mais comuns realmente são no abdômen, são aqui na parte do colote, aqui, na parte dos flancos, onde está mostrando ali, braços, né? Esses são os locais mais comuns. E mama também, né? Mama também. Mama também é bem comum. Vamos dar uma olhadinha numa pergunta de um internauta? Posso tatuar por cima da estria na barriga para disfarçá-la? A Elissa de Brasília, no Distrito Federal. Eu não vou responder porque eu sou contra a tatuagem. Por que você será contra a tatuagem? Porque a gente viu quanta pessoa sofre depois para retirar essa tatuagem, né? Então, normalmente os dermatos são contra. Mas, obviamente, que isso vai da opção da pessoa, né? Depois que se faz, às vezes, uma cirurgia, sobra algumas. Eu já vi algumas pacientes que acabam fazendo uma tatuagem para poder disfarçar aquela outra cicatriz, digamos assim. Porque a estria é uma cicatriz, como a doutora falou no começo do programa. O que o senhor acha, doutor? Então, a gente nunca quer que a paciente tenha que fazer uma tatuagem em cima de uma cicatriz. A gente sempre quer que a cicatriz fique da melhor aparência possível, né? Eu também não vou, eu vou seguir a mesma linha da doutora Márcia também. Eu não sou muito favorável à tatuagem. Vamos ver como é que fica a barriga depois da gravidez, então, com as estrias. É outra pergunta, dúvida bastante frequente. Fica feio, né, gente? Você vê como está mudando a sua opinião. Hein, aí seria o caso da cirurgia, que o senhor disse? Como é que funcionaria a intervenção cirúrgica aí, doutor? Aqui sim é uma cura definitiva, né? Então, numa abdominoplastia, caso aqui tivesse um excesso de pele, se faz uma incisão, que muitas vezes ela pode ficar acima do umbigo, e toda essa porção de pele, então, ela é removida. Então, a estria sai junto com a porção de pele que está em excesso. E essas que estão lá em cima, mais para cima do umbigo? Se tiver muito estria, até mais em cima do umbigo, elas vão se localizar mais para baixo. Pela tração de pele, essas que estavam aqui em cima, vêm aqui para baixo. E aí então, vão ficar cobertas pelo biquíni? Podem ficar cobertas pelo biquíni. Então, isso é muito comum na nossa prática, isso acontecer. Depende do tamanho do biquíni, né? Doutor, demonstra pra gente aí, nós temos essa massinha aí que a Mari usou no início. Como é que seria a cirurgia, remoção, o sonho de consumo para tirar só a estria? Então, é uma incisão, mais uma vez mostrando que essa aqui é a fibra elástica rompida, né? Então, se faria uma incisão removendo todo esse tecido e junto dele, obviamente, todas as estrias, e aí toda essa porção de tecido, ela é eliminada, sobrando
Então, A pele boa, né? a pele boa que vai ser tracionada para baixo, então fazendo uma esse conexão das duas bordas. Aí e fica aí sem sim, estria. a pele fica esticadinha Beleza. e fica sem estria. Esse é o tratamento definitivo. Esse é o tratamento definitivo, que é um ideal, tratamento caro, a gente já falou aqui, de 8 a 12 mil reais no caso do abdômen, mas se quer uma solução definitiva, planeja aí o investimento, né? Agora vamos falar dos alimentos que fazem bem para a pele de maneira geral, para não precisar chegar lá, né, chegar doutora nesse Márcia? ponto. Para economizar antes, é muito mais barato que no sacolão, né? Com certeza, ela é muito mais saudável, não só para a parte da estria, como para um todo. Então, aqui são as vitaminas, são as frutas que têm a base de vitamina C, que nós já tão bem conhecemos, né? Principalmente as frutas cítricas. E o tomate, é bem interessante falar sobre o licopeno. O licopeno é um antioxidante potente, então ele vai ajudar a não destruir o colágeno. Então, a gente está aqui fazendo tanto um pró-colágeno, porque a vitamina C atua na síntese de colágeno, e o licopeno para não destruir o colágeno. Até para recuperação depois de uma cirurgia plástica, quem tem uma alimentação balanceada é bom? Sempre é bom, né? Mesmo antes, depois, sempre é recomendável. Sempre. E comer sempre isso, né? Não é uma vez e vai melhorar, né? Então, eu costumo brincar, isso a gente sempre fala aqui, né? Que não é porque você está comendo hoje, você vai ser aos 40 o que você come aos 20, né? Então, vamos lembrar que para manter essa alimentação saudável desde a infância. E a água está aqui não é à toa também. Também não à toa. A água também, mais um pontinho para a água, né, Mário? A água ajuda também a evitar as estrias, né? E a vitamina C, para cicatrização, ela é fundamental. Então, uma boa nutrição, né, a longo prazo para uma cirurgia, ela é imprescindível. Muito obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado, doutora Obrigada Márcia, a você. Mariana. Muito obrigado também pela sua companhia. Boa semana. Amanhã estamos te esperando aqui. Tá só começando, hein, gente? Se cuida e a gente se vê de novo amanhã. Até lá.